Uma menina estava deitada na cama, apavorada com a manhã que se aproximava. Ela desejava poder passar o dia inteiro sonhando, porque a realidade era cruel demais. Seu nome é Asahina Wakaba. Ao amanhecer, uma profunda tristeza a invadiu. Ela entrou no banheiro e jogou água no rosto. Olhe-se no espelho. Ela colocou a mão no copo, sussurrando sobre sua aparência abatida. Ele acreditava que não conseguiria encarar sua família naquele estado. A cena muda para o café da manhã em casa. Wakaba, em seu uniforme, ela cumprimentou a todos com um sorriso radiante. O pai dela largou o jornal e respondeu com uma voz carinhosa, percebendo o quão alegre sua filha parecia naquele dia. A mãe dela acrescentou que todos se sentem felizes depois de uma longa noite de sono e aconselhou-a a acordar mais cedo com mais frequência. Uma criança pequena também cumprimentou Akaba com entusiasmo, dando-lhe bom dia. Era sua irmã gêmea, Asahina Futaba, que estava radiante de alegria. Eles pulavam de alegria, exclamando que o tempo estava lindo hoje. A menina ficou encantada ao ver a luz do sol entrando pela janela. O Akaba, compartilhando da empolgação da irmã, concordou alegremente que era revigorante ver o tempo mudar depois de uma semana de chuva contínua. No entanto, o pai deles franziu a testa e resmungou que não gostava da chuva. Aquilo lhe causou arrepios. Futaba caiu na gargalhada ao ver a expressão exagerada do pai. Mas sua mãe logo a lembrou de que precisava tomar o café da manhã rapidamente ou chegaria atrasada à escola. O Akaba assentiu com a cabeça, dizendo que não suportava chegar atrasada. Curiosa, ela perguntou ao pai o que ele havia comprado ontem. Emocionado, ele revelou que era algo que esperava há muito tempo. O Akaba brincou dizendo que devia ser um modelo Mandam, chamando-o de nostálgico. Irritado, ele a corrigiu rapidamente. É Bandam, não Mandam, e lembrou-lhe que já havia explicado isso inúmeras vezes. Futaba brincou dizendo que as duas palavras soavam iguais, mas seu pai descartou a ideia, lamentando que ninguém compreendesse a grandeza do sonho de um homem. O Akaba elogiou imediatamente sua modelo, o que instantaneamente animou o rapaz. Ele prometeu alegremente dar a ela uma jaqueta vermelha secreta na próxima vez. O Akaba sorriu calorosamente, dizendo que jamais recusaria um presente assim. Mas então, o tic-tac do relógio os trouxe de volta à realidade. Eles estavam atrasados. Calçando os sapatos às pressas, as duas irmãs saíram correndo pela porta. Um sorriso radiante iluminou seu rosto. Na estação de trem, Futaba acenou em despedida. Seu sorriso se iluminou ao expressar o quanto valorizava os momentos que passava com sua irmã. Mas enquanto Akaba continuava sozinha, um sentimento pesado foi gradualmente se apoderando dela. A alegria passageira se dissipou, e ela soube que o que a aguardava não seria fácil. Então, o Akaba ficou sentado em silêncio em sua cadeira, com os olhos pesados de tristeza. Perto dali, ela ouviu por acaso uma conversa entre dois colegas de classe. Um perguntando se o outro tinha visto a mensagem da noite anterior. A outra pessoa pediu desculpas, dizendo que havia adormecido, e então brincou dizendo que poderia obrigá-lo a ir ao karaokê como castigo. Conforme a conversa mudava de rumo, eles notaram o Akaba e começaram a provocá-la, comentando sarcasticamente que ela sempre fingia ser uma aluna aplicada e que seus únicos amigos eram seus livros. Nesse instante, Nanase Ikumi, uma de suas colegas de classe, se adiantou, expressando sua frustração com o tratamento cruel que davam ao Akaba. Mas o Akaba permaneceu impassível, apenas suspirando baixinho e admitindo que também não suportava Shoji. Shoji deu um leve sorriso, comentando que Nanase era de fato uma pessoa especial, diferente de Asahina. Shoji se virou para pedir a opinião de Torimaki, e ela assentiu, dizendo calmamente que eles estavam apenas ajudando o Akaba. Ele observou que o Akaba era uma garota imoral que encontrava prazer em seu próprio sofrimento. De cabeça baixa, o Akaba refletia sobre tudo, perguntando-se por que as coisas tinham terminado daquela maneira. Seu único erro fora desejar uma vida escolar normal. A comunicação com os outros sempre foi um grande desafio para ela, dificultando a formação de amizades. Ela esperava que as coisas melhorassem quando entrasse no ensino médio.
Mas nada saiu como planejado. Ela se culpava por tudo, sentindo apenas críticas e rejeição nos últimos 6 meses. Escondendo suas feridas no fundo do coração, o Acaba se perguntava se algum dia imaginara que a vida no ensino médio seria divertida. Mas ela estava enganada. Ela nunca quis nenhuma dessas coisas. De repente, Nanase bateu com a mão na mesa, sua voz cortante e fria ao dar a ordem. Ela exigiu que Azarina parasse de ignorá-la. Azarina olhou diretamente para ela e respondeu com voz fria. Pergunte por quê. Nanase, sentindo-se pressionada e irritada, gritou com o Acaba, perguntando se ela não podia fazer nada a respeito de seu comportamento constante em vez de se defender. O Acaba pediu desculpas em silêncio. Nanase olhou para ela com uma expressão distante e pessimista. Ele agarrou-a pelos cabelos, a voz áspera e fria, enquanto a advertia para não ser arrogante apenas por causa de sua aparência. Enquanto falava, ela puxou o cabelo de Wakaba. Quando o sinal do intervalo tocou, a professora saiu da sala de aula, e Wakaba saiu silenciosamente da sala de aula. Com sua lancheira, ela procurou um canto tranquilo para comer. Quando encontrou um, Wakaba sentou-se, apenas para descobrir que a comida havia esfriado. Ela suspirou, pensando que era melhor assim do que estragar. Mas seus olhos brilharam ao notar uma refeição lindamente apresentada que oferecia uma rara sensação de conforto. Nesses momentos, ela se sentia mais próxima da família. Embora, no fundo, ela desejava não ter que ir à escola, mas sabia que compartilhar isso com seus pais só os preocuparia, e ela não queria vê-los chateados. Determinada a permanecer em silêncio, disse a si mesma que só precisava perseverar por mais um ano, sabendo que sua turma logo mudaria. Enquanto comia, o Acaba ouviu um barulho alto que a assustou. As vozes pareciam ecoar por trás dos arbustos, onde um menino zangado chamava o outro de pessoa desprezível, desafiando-o a repetir as palavras. O segundo filho retrucou, dizendo que o primeiro filho não percebia o verdadeiro valor de Gauge e começara a zombar de seu nome. Bizen Ryuichi parecia irritado, afirmando que a outra pessoa estava apenas fingindo e chamando-o de idiota. A outra pessoa rebateu, dizendo que simplesmente queria dizer que as meninas ficam bonitas sem óculos. Mas se Ryuichi tirasse os óculos, ele ficaria realmente assustador. A raiva de Ryuichi explodiu e ela começou a brigar. Isso deixou a Akaba confusa, sem entender por que eles estavam discutindo daquela maneira. Em meio ao caos, outra pessoa, Nakagawa Shun, apareceu, pedindo que parassem. Ele aconselhou Ryuichi a não reagir de forma exagerada e advertiu Haruto para que não iniciasse outra briga sem motivo. Ryuichi estava zangado porque Haruto o havia insultado. O Akaba reconheceu os 3 filhos. Ela reconheceu Nakagawa-kun, o melhor aluno da turma, que sempre tirava notas altas nas provas, inclusive nas nacionais. Suas conquistas tinham atingido um nível tão alto que parecia que só ele poderia elevar a reputação da escola. Ryoichi, conhecido por sua impressionante força física, conquistou um lugar cativo no time de futebol. Sua riqueza era evidente. Ele até tinha um empregado pessoal. Ambos eram muito populares na escola. Nesse momento, Ryoichi declarou que ensinaria a Haruto sobre a verdadeira natureza dos jogos heróis. O garoto rechonchudo agarrou a barriga e perguntou a Ryuichi se ele estava falando sobre músculos cerebrais, e em seguida o chamou de pirralho mimado. O garoto rechonchudo foi identificado como Iruma Haruto, que, com um sorriso largo e alegre, declarou que provaria que sua barriga não era apenas para enfeitar. O Akaba explicou que Haruto era frequentemente chamado de feio, gordo e sujo durante a cerimônia de abertura. Ele ficou tão chateado com uma partida perdida que foi arrastado para fora. Com sua aparência peculiar, Haruto recebeu inúmeros apelidos dos outros. Ryuichi diz a Haruto que todos os jogos promovem a saúde e questiona o propósito de se viver uma vida tão superficial e tola. Haruto retrucou, dizendo que todo jogo tem suas peculiaridades, mas também é uma ótima fonte de diversão. Ryuichi percebeu que Haruto estava apenas falando bobagens, vivendo em um mundo de fantasia 2D,
alheio à realidade 3D. Mesmo sabendo que todos o odiavam, Haruto manteve-se indiferente, deixando Wakaba perplexa com sua atitude despreocupada. Olhando para sua lancheira, ela pensou consigo mesma que, desde que entrara naquela escola, nunca havia sorrido de verdade, de coração. A atitude despreocupada de Haruto a surpreendeu. Ela terminou sua refeição rapidamente e saiu silenciosamente. Nanase estava conversando com amigos, sentindo-se entediada e pensando: por que as pessoas acham essa monotonia tão tranquila? Ela sentiu alívio porque a prova estava se aproximando. Espero que algo interessante aconteça. É como se alguém caísse dramaticamente. De repente, ela ouviu um grito que logo se dissipou. Era de uma pessoa cheia de ódio. Ela estava confusa, sem entender o que estava acontecendo. Aquele som vinha de uma discussão entre Ryoichi e Haruto. Ryoichi estava tentando conter Haruto, que estava irritado e acusando Ryoichi de flertar com todas as garotas. Nanase sentia-se confusa, sem entender por que eles sempre acabavam discutindo todas as manhãs no portão da escola. Ryoichi, irritado, disse a Haruto para parar de repetir aquelas palavras sem sentido. A empregada de Ryoichi apareceu com uma marmita especial repleta de sua comida favorita. A menção de Ikaraji trouxe um sorriso satisfeito ao rosto de Ryoichi. Haruto presenciou essa cena e ficou com ciúmes, incapaz de controlar suas emoções. Ele começou a chorar, gritando que era uma sociedade injusta se alguém não recebesse uma lancheira cheia de amor. Ele berrou, dizendo que o governo japonês deveria fazer algo a respeito. Ryoichi explicou que sua empregada era como da família, como uma irmã mais velha ou uma mãe. Quando ela fez beicinho, Ryoichi perguntou por quê. Nakagawa consolou Haruto, dizendo-lhe para não se preocupar com Ryoichi, porque ele era apenas um pouco louco. Haruto enxugou as lágrimas e tirou um gibi da mochila, dizendo que seu sonho de um mundo 3D perfeito jamais se realizaria e que ele só poderia se casar com uma garota 2D, das quais existiam milhares. Shoji sentia-se frustrada, contando às amigas sobre as constantes discussões que começavam todas as manhãs e como ela não aguentava mais. Ela acreditava que Haruto havia se tornado um fardo para a escola e que sua arrogância só aumentava. Desde que se tornou amiga de Ryoichi, Nanase começou a pensar nisso. E Shoji perguntou a ela no que ela estava pensando. Uma ideia surgiu na cabeça de Nanase. Ela decidiu usar o Wakaba para seus próprios fins. O objetivo é destruir 2 alvos com uma única pedra. Enquanto isso, o Wakaba permanecia sentada em silêncio na sala de aula. Quando um ruído repentino vindo de fora chamou sua atenção, o Wakaba, curiosa, saiu. E viram Nanase rodeada por um grupo de raparigas, todas a admirar um objeto atraente que ela tinha na mão. O objeto era tão bonito que até o Wakaba ficou encantada. Mas ela rapidamente recuou, dizendo a si mesma que não tinha motivos para ficar. Para sua surpresa, Nanase fez um gesto para que ela se aproximasse e, num tom incomumente gentil, prometeu mostrar-lhe o ornamento em particular. Wakaba hesitou, duvidando daquelas palavras. Esse tipo de gentileza não era comum para ela. Mas então Nanase a encorajou gentilmente mais uma vez. Wakaba começou a se perguntar o que havia mudado. Ela se aproximou rapidamente para examinar o ornamento na mão de Nanase. Ao vê-la, ela a admirou profundamente e perguntou se era um espelho de bolso. Segurando-a cuidadosamente na mão, ela ficou cativada por sua beleza. Mas de repente, ela sentiu um forte solavanco. O espelho escorregou de sua mão, caiu no chão e se estilhaçou. Nanase gritou incrédula, exigindo saber o que o Wakaba tinha feito. O Wakaba entrou em pânico e insistiu ansiosamente que não era culpa dela. Alguém a havia empurrado por trás. Nanase começou a fingir que estava chorando, alegando que o espelho era um presente de aniversário caro e perguntando sarcasticamente se o Wakaba tinha condições de comprá-lo. Sentindo-se envergonhado e culpado, o Wakaba pediu desculpas repetidamente. Nanase percebeu que ela estava envergonhada e digna de pena. Ela olhou para o Wakaba como uma menina pobre e insignificante. Ela disse que sabia que o Wakaba não havia quebrado o espelho intencionalmente e que a perdoaria. O Wakaba sentiu-se aliviado e grato. Mas então,
Nanase acrescentou outra condição. Wakaba curvou a cabeça em sinal de submissão, dizendo que estava disposta a fazer tudo o que Nanase lhe pedisse. Nanase, tentando enganar Wakaba, sorriu maliciosamente e sugeriu jogar uma partida com penalidades. Com um sorriso travesso, ela disse ao Wakaba para confessar seus sentimentos a Haruto e convidá-lo para passar um tempo comigo. Ela acrescentou, com um sorriso provocador, que o Wakaba deveria se tornar namorada de Haruto. O Wakaba ficou completamente atônito, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Ela baixou a cabeça, com os olhos marejados de lágrimas, e mergulhou em profundos pensamentos, dominada pelo medo e pela incerteza. Ao perceber sua hesitação, Nanase perguntou em tom de brincadeira se ela conhecia Haruto da primeira série. Wakaba tremeu e assentiu com hesitação. Ele é um gordo nojento, um sujeito bobo e estranho que está sempre dizendo coisas desagradáveis. Shoji, do grupo de amigos de Nanase, expressou sua frustração com Haruto, chamando sua personalidade de irritante e insuportável. Ela acrescentou que haviam decidido lhe dar uma lição, e agora é hora de jogar um jogo com ele. Wakaba, confusa, perguntou por que ela tinha que confessar seus sentimentos. Nanase zombou, dizendo que ela era tão ingênua quanto parecia. Ela prosseguiu, descrevendo Haruto como um cara peculiar e desajeitado que nunca tinha tido uma namorada. Percebendo a expressão confusa de Wakaba, Nanase apontou para seu belo rosto e perguntou se ela sabia o que aconteceria se expressasse seus sentimentos. Com um sorriso travesso, Nanase disse que ele a seguiria por toda parte como um macaco. Shoji propôs um plano que funcionaria quando eles se aproximassem e o relacionamento deles se aprofundasse. Haruto começará a ter Wakaba em alta conta, e então revelarão que tudo não passou de uma brincadeira. Se Haruto continuar a segui-la como uma barata, ele acabará por entender o seu lugar. Shoji disse, entusiasmado, que este plano garantiria que eles poderiam viver o resto dos seus anos escolares em paz. Eles só queriam lhe dar uma lição sobre o seu valor. Ao ouvir isso, Wakaba ficou atônita, como se estivesse se recusando a participar do plano deles. Nanase pegou o espelho quebrado e disse que Wakaba estava agindo como se tivesse escolha. Ela ameaçou reclamar com os pais de Wakaba, mostrando-lhes o espelho quebrado. Gostaria de reiterar que Wakaba prometeu fazer o que for preciso. Todos riram quando Wakaba percebeu que tudo havia sido planejado e que a estavam enganando o tempo todo. Sentindo-se tola, Wakaba se perguntou por que havia demorado tanto para perceber as coisas. Ela não queria fazer parte do plano nem mentir para Haruto. Ela desejava poder escolher livremente com quem queria estar. E quando você deve expressar seus sentimentos? No entanto, essa situação a obrigou a ficar perto da pessoa mais odiada da escola. Se Wakaba se recusasse, eles a intimidariam ainda mais. E ela pode ter que pagar mais de 10.000 ienes pelo espelho quebrado. Nanase começou a tentar se tornar atraente para as potenciais namoradas de Haruto. Wakaba, perdido em pensamentos, permaneceu sentado, em silêncio com a cabeça baixa. Nanase zombou e lembrou-lhe que aquilo era a 4ª série. Torimaki contou a ela que seu namorado querido havia chegado. Quando Haruto entrou, cumprimentou-os alegremente, fazendo-lhes uma reverência e anunciando com orgulho que viera para servi-los. Desde a 1ª série, ele perguntava a todos na 4ª série onde estava Asahina-san, porque ouvi dizer que ela queria falar com você. Nesse instante, seu olhar recaiu sobre Wakaba, e uma voz interrompeu, dizendo que eles deveriam estar lutando naquele instante. Nesse momento, Yoichi entrou na sala de aula da 4ª série, declarando que hoje ele acabaria com aquela batalha de uma vez por todas. Haruto mandou-o parar de falar besteira, lembrando-o de que ele também poderia esperar na sala de aula. Irritado, Yoichi retrucou que nunca deixava nada sem resolver e que tomaria uma decisão final hoje. Haruto riu gostosamente, deu um tapa na coxa e comentou que Ryoichi nunca perdia uma oportunidade de fazê-lo rir. Ryoichi e Haruto começaram a brigar, enquanto Wakaba permanecia por perto, tremendo. Nanase puxou Shoji para a frente. Ela perguntou a Ryoichi o que ele estava fazendo ali. Ela disse que algumas garotas gostavam de Ryoichi
e que precisavam garantir que ele não descobrisse o plano delas antes da hora. Shoji tinha medo de Ryuichi porque sabia que ele era indomável e não a obedecia. Shoji empurrou Akaba rapidamente para a frente. Ele o jogou direto na direção de Haruto, deixando-o completamente confuso. Ele perguntou se ela era mesmo o Akaba Asahina e se queria conversar com ele. O Akaba respondeu com um aceno de cabeça, sentindo-se nervosa. Nesse instante, Nanase deu um passo à frente e disse a Haruto que o Akaba gostava muito deles. Haruto parecia despreocupado, como se o assunto não lhe importasse. E eu acho que essa atuação merece uma nota 4 sobre 10. Nanase estava furiosa, insistindo que estava dizendo a verdade e exigindo que o Akaba confirmasse. O Akaba inclinou a cabeça e concordou em silêncio. Haruto, sem acreditar no que via, ajoelhou-se e começou a gritar como uma louca, perguntando se aquilo era real. Ele não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo, porque jamais esperara algo assim em sua vida. Parecia uma cena de um filme adolescente ruim. O choque deixou Haruto exausto, como se fosse desmaiar. O Akaba tentou dizer algo, mas não conseguiu pronunciar uma palavra com a cabeça baixa. Haruto, totalmente incrédulo, começou a gritar novamente. O Akaba ficou parada ali, pensando secamente que agora teria que se tornar namorada dele, e que ainda não era tarde para lhe dizer que aquilo era apenas uma brincadeira. Mas naquele momento, ela se lembrou da ameaça de Nanase, e perderam toda a coragem para se defenderem. Ela percebeu que não havia saída para aquela situação. Não conseguia parar de tremer, nem podia fugir. O Akaba teve que confessar seus sentimentos por ele e implorar para que ele saísse em um encontro com ela. Depois de dizer tudo isso, o Akaba se sentiu um pouco desconfortável. Enquanto isso, Haruto parecia congelado em choque, como se estivesse completamente paralisado pelo que acabara de ouvir. Ryuichi acenou com a mão na frente de Haruto, tentando descobrir o que havia de errado com ele. Nesse momento, Ryuichi começou a aconselhar o Akaba a esquecer Haruto. Ele explicou que era um cara estranho, desinteressado em garotas reais no mundo 3D e obcecado apenas por sua esposa 2D. Ryuichi acrescentou que até ele estava surpreso com a devoção obsessiva de Haruto e sugeriu que o Akaba faria melhor em esquecê-lo para sempre. Nesse instante, Haruto deu um tapa na cara de Ryuichi e declarou que estava completamente pronto para ir embora. Ele implorou dramaticamente diante de Asahina-san, suplicando que, se ela realmente o quisesse, ele definitivamente sairia em um encontro com ela. Haruto saudou a primavera com alegria, orgulhoso por nunca ter dado falsas esperanças ao Akaba, e chamou pelo nome de seu pai, declarar vitória. Ryoichi o lembrou de seu juramento à deusa 2D, mas Haruto riu e negou. Irritado, Ryoichi lhe deu um soco, mas Haruto não reagiu, continuando a procurar amor nos olhos de Akaba. Haruto perguntou sem jeito para Akaba se ela realmente queria ficar com ele. Sem entender o que ela queria dizer, ele então perguntou se eles eram namorados. Ela respondeu com um leve aceno de cabeça. Isso fez com que os olhos de Haruto se enchessem de lágrimas de felicidade. Emocionado, ele declarou alegremente que, se aquilo fosse um sonho, ele quer viver nesse sonho para sempre. Haruto agradeceu-lhe sinceramente. Os olhos de Akaba também se encheram de lágrimas, pois ela queria se desculpar. Mas então, ela inclinou a cabeça e o parabenizou pelo novo relacionamento. Nanase bateu palmas alegremente, dizendo que os dois formavam um ótimo casal. O Akaba escondeu suas emoções. Ele simplesmente respondeu, obrigado. Haruto perguntou a Nanase se ela era amiga de Asahina. Nanase confirmou prontamente, chegando a pedir que o Akaba também confirmasse. O Akaba confirmou e Haruto pediu desculpas por ter feito aquelas perguntas estranhas mais cedo. Nesse instante, Ryuichi ligou para Haruto, dizendo que, se a conversa deles havia terminado, eles deveriam voltar. Ryuichi, irritada, disse que sua perna direita a estava incomodando o dia todo e que estava implorando para que ela fizesse algo com Haruto. Haruto disse a Ryuichi para voltar para a sala de aula porque seus colegas estavam esperando. Haruto disse ao Akaba que seus amigos estavam esperando, então ele teve que ir embora. Mas então, sentindo-se tímido, ele perguntou se ela gostaria de ir para casa com ele depois da aula, pois queria apresentá-la aos seus amigos. O Akaba fingiu estar feliz
e concordou em ir com Haruto. Ao se despedirem, Wakaba observou Haruto partir. No instante em que ele desapareceu de vista, ela desabou, dominada por uma sensação de mal-estar, como se uma tempestade de emoções a estivesse agitando por dentro. Nanase começou a rir e a provocar Wakaba, brincando que na verdade havia confessado seus sentimentos àquele rapaz gordinho. Seus colegas de classe também se juntaram às brincadeiras com Wakaba, por ter conseguido e feito o menino rechonchudo chorar de alegria. Nanase continuou a provocá-lo. Ele disse que Wakaba seria sua namorada até o fim do jogo. Ela também percebeu que Haruto permaneceria solteiro para sempre, e insinuou que Torimaki talvez pudesse ajudá-lo. Todos caíram na gargalhada. Ao observarem a situação de Wakaba, comentaram que ela parecia uma garota deprimida, enquanto Haruto era um garoto rechonchudo e comum. Eles brincaram dizendo que o casal era adorável. Wakaba percebeu que acabara de contar uma grande mentira, uma mentira da qual se arrependeria. Depois da escola, ela conheceu os amigos de Haruto e percebeu a felicidade dele após ela ter confessado seus sentimentos. Ela não conseguia parar de se preocupar com o que aconteceria quando Haruto descobrisse que era apenas uma brincadeira. Haruto a apresentou a seus amigos: Nakagawa, seu amigo de infância, e Ryoichi, seu companheiro desde o ensino fundamental. Nakagawa cumprimentou Wakaba calorosamente e a encorajou a chamá-lo pelo nome informalmente. Enquanto isso, Ryoichi disse em tom de brincadeira que a protegeria. Wakaba respondeu educadamente, expressando seu prazer em conhecê-los. Ao ouvir o nome Wakaba, Haruto o elogiou, dizendo que era tão bonito quanto sua aparência. Nakagawa ficou surpresa, percebendo que Haruto nem sequer sabia seu nome até então. Ryoichi provocou Haruto, dizendo que ele não tinha reparado em Wakaba até conhecê-la na aula, mas que tudo bem. Nakagawa parabenizou Haruto, acreditando que eles se aproximariam ainda mais com o tempo. Ryoichi deu um tapinha no ombro de Nakagawa, desejando-lhe boa sorte e reconhecendo o sucesso de Haruto. Comovido, Haruto agradeceu aos amigos com lágrimas nos olhos. Ryoichi disse que as apresentações haviam terminado e que eles deveriam ir embora agora. Nakagawa concordou, sugerindo que os dois passassem algum tempo a sós. Quando Haruto perguntou, Ryoichi disse que tinha um treino de futebol e que Nakagawa tinha algo para fazer. Ambos se despediram, com Haruto acenando em despedida e dizendo que se veriam novamente no dia seguinte. Os amigos de Haruto foram embora, comentando que ele estava muito fofo ao lado de Wakaba. Haruto respondeu timidamente que a amizade deles era muito especial e que era ótimo poder conversar livremente sobre qualquer coisa. Wakaba parecia confusa. Haruto então sugeriu que fossem para casa, e Wakaba concordou. Ela caminhou para casa em silêncio. De repente, viu Nanase parada em frente ao prédio da escola. Seus olhos a encaravam fixamente. As lembranças da conversa anterior voltaram à tona, principalmente porque Nanase a parabenizou por ter um namorado, e explicou que agora eles tinham que ficar juntos como um casal. Parecia uma nova responsabilidade para Wakaba. Ao perceber sua ansiedade, Haruto perguntou se havia algo errado, mas ela simplesmente respondeu: nada. Eles continuaram caminhando em silêncio a caminho de casa. Haruto parecia muito preocupado, tentando constantemente manter uma conversa com Wakaba. Ele perguntou sobre seus hobbies, os programas de TV que ela assistia e sua família, tentando manter a conversa fluindo. No entanto, Wakaba só conseguiu dar respostas curtas e estranhas. Ela começou a sentir que Haruto poderia pensar que ela era uma garota tímida e entediante. Haruto perguntou se a casa de Wakaba ficava por perto, e ela respondeu que a casa dela ficava com Neji a uma curta distância, e ela voltaria sozinha de lá. Haruto concordou com um toque de tristeza. Wakaba refletiu sobre o dia, pensando que a tarefa estava concluída e que logo terminaria. Como disse Nanase, foi apenas um exercício. Enquanto Haruto se preparava para se despedir, mencionou que se encontrariam na escola amanhã. Como ela permaneceu em silêncio, ele perguntou gentilmente se havia algo errado. Após um momento de hesitação, Wakaba perguntou cautelosamente se ele estava livre no sábado. Haruto hesitou, com os olhos cheios de incerteza,
antes de responder em voz baixa que não tinha certeza. O Acaba reuniu coragem, respirou fundo e perguntou-lhe com a voz ligeiramente trêmula. Ele gostaria de sair em um encontro com ela? Quando o dia do encontro chegou, o Acaba se arrumou e caminhou até o local combinado com um certo nervosismo. Ela pensou consigo mesma que aquela era a primeira vez na vida que sairia em um encontro com um rapaz. Ela sabia que esses momentos sempre eram especiais na vida de todos. Mas para ela, hoje também era uma realidade amarga. Um dia que seria lembrado, mas não da maneira que ela esperava. Ela consultou a previsão do tempo, viu que estava nublado e, secretamente, torceu para que chovesse. Assim o encontro seria cancelado. A lembrança aterradora de ter confessado seus sentimentos a Haruto voltou de repente à tona. Ela ainda não conseguia acreditar que realmente ia sair em um encontro com ele. Sentindo-se desanimada, ela amaldiçoou a própria vida e olhou para o relógio. Restavam apenas 15 minutos. Naquele momento, Haruto estava parado, tremendo, no parque. Ele estava nervoso porque era seu primeiro encontro. Pouco tempo depois, o Acaba apareceu. Dominado pela tensão, Haruto acenou repetidamente com as mãos em sinal. O Acaba tentou se acalmar, forçando-se a parecer alegre. Ele forçou um sorriso tenso e perguntou: "Eu te fiz esperar muito?" Haruto ainda acenou em despedida. Tranquilize-os, dizendo que tudo ficará bem e que ainda há tempo. Ele disse timidamente que o dia finalmente havia chegado. O Acaba tinha uma expressão confusa, respondendo sem jeito que estava tudo bem. Os dois começaram a caminhar juntos, mas o Acaba agiu com frieza e irritação, mesmo quando Haruto tentou puxar conversa. Ela fingiu estar alegre, escondendo seu desconforto. Haruto comentou que era irônico o tempo estar tão sombrio hoje, mas ainda assim disse otimisticamente: "Eles vão se divertir muito." O Acaba suspirou e concordou com relutância. Em seguida, eles entraram no cinema, que estava lotado e com longas filas de pessoas esperando. Enquanto se espremia pela multidão, Haruto perguntou ao Acaba que filme ela queria ver e sugeriu um filme romântico em vez de um filme de terror ou de ação. O Acaba viu um cartaz na parede e sugeriu o filme que estava fazendo sucesso no momento, o filme de White Lily. Haruto assentiu com a cabeça em concordância e disse que iria comprar os ingressos imediatamente. Antes de partir, ele garantiu ao Acaba que não se preocupasse. Ele voltará em breve, diga a ela para esperar pacientemente. Ali parada sozinha, o Acaba ficou atônita. De repente, ela percebeu que, além de sua família, fazia muito tempo que ninguém a tratava com tanta gentileza. Ela se perguntou quando foi a última vez que alguém se importou tanto com ela. Haruto e o Acaba sentaram-se um ao lado do outro quando o filme começou. Mas aí apareceu um trailer. O Acaba lembrou-se subitamente de Futaba, que sempre reclamava que as pessoas iam ao cinema para assistir a filmes, não para ver comerciais. Ao pensar na impaciência de Futaba, o Acaba deu uma risadinha, percebendo quanta alegria isso lhe havia trazido no passado. De repente, ela percebeu que estava tão absorta no filme que, se não tivesse prestado atenção na pessoa ao lado, poderia ter esquecido que aquilo era um encontro. Já fazia muito tempo que ela não ia ao cinema. Então, o Acaba decidiu aproveitar ao máximo a experiência, mergulhando em cada fotograma. À medida que a história se tornava mais cativante, o Acaba mergulhava em cada cena com prazer e um toque de satisfação. Naquele instante, Haruto, percebendo uma oportunidade, colocou delicadamente a mão sobre a mão de Wakaba. Um choque percorreu seu corpo e, em uma reação reflexiva, instintivamente ela recuou a mão, soltando um suspiro suave de surpresa. O clima ao redor deles ficou repentinamente constrangedor quando algumas pessoas próximas perceberam o momento embaraçoso entre os dois. O rosto de Wakaba ficou vermelho de vergonha. Ela murmurou um pedido de desculpas. Haruto ficou igualmente perturbado, assumindo a culpa apressadamente e admitindo que havia ido longe demais. Mas foi a dor fugaz em sua voz que fez o Acaba se perguntar: será que aquele momento era tão normal para Haruto quanto a fazia se sentir sufocada? Ainda segurando delicadamente a mão de Haruto, o Acaba falou ansiosamente, dizendo que, agora que eram um casal, coisas assim inevitavelmente aconteceriam mais cedo ou mais tarde. Ela baixou a cabeça,
pedindo desculpas profusamente por sua reação anterior. Haruto entrou em pânico, cobrindo o rosto e tremendo por inteiro, repetindo várias vezes que tudo era culpa dele. Nesse instante, o filme terminou e o público começou a sair do cinema. Ambos saíram em silêncio. Enquanto caminhavam, Haruto parou de repente, curvou a cabeça para o Wakaba, com a voz carregada de remorso. Confessou que estava envergonhado demais para olhar para cima e pediu-lhe desculpas sinceramente mais uma vez. Haruto admitiu que não tinha absolutamente nenhuma experiência em relacionamentos românticos. Esse também era o primeiro encontro dele, então ele agiu com um pouco de precipitação. Wakaba olhou para ele, tranquilizando-o gentilmente de que não havia necessidade de continuar se desculpando por uma coisa tão pequena, e então sorriu para ele. Haruto perguntou como eles poderiam alcançar Wakaba, sugerindo que ainda tinham tempo antes do almoço e poderiam ir às compras. Wakaba concordou, e enquanto Haruto procurava uma loja adequada, ela notou uma loja bem atrás dele. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a atenção de Haruto já havia se voltado para o fliperama. Ele sugeriu, entusiasmado, passar algum tempo ali, puxando Wakaba consigo antes mesmo que ela pudesse reagir. Lá dentro, o ambiente era animado, com gritos de incentivo e sons de videogames ecoando por toda parte. Haruto ficou cativado pela paisagem vibrante. Percebi que muitos jogos novos foram adicionados recentemente. Ele se virou para Wakaba e perguntou qual jogo ela queria experimentar primeiro. Wakaba hesitou um pouco, dizendo que nunca tinha estado em lugares como aquele e, portanto, não sabia de nada. Haruto sorriu radiante e declarou com confiança: então, hoje, um jovem e inexperiente Haruto irá guiá-los pelo mundo dos jogos. Haruto pegou dinheiro da máquina e trocou por fichas de jogo. Ao ver isso, Wakaba se ofereceu para pagar em nome dele. No entanto, Haruto recusou gentilmente, lembrando-a de que ela já havia pago pela comida e pelas bebidas anteriormente, então era justo. Ele ficou genuinamente feliz em ver Wakaba se importando com ele de forma tão sincera. Com as moedas na mão, Haruto perguntou ao Wakaba qual jogo ele queria jogar primeiro. Ele explicou que a máquina de pegar bichinhos de pelúcia, tipo UFO Catcher, era a mais fácil, mas infelizmente estava com defeito e custava mais do que valia. Então, inesperadamente, ele perguntou ao Wakaba se ela gostava de programas de perguntas e respostas na TV. Ao vê-la assentir com curiosidade, Haruto apontou para um jogo e sugeriu animadamente: então, vamos experimentar este. Wakaba hesitou por um momento, mas Haruto, percebendo sua incerteza, a encorajou. Essa é uma maneira divertida de testar seus conhecimentos. Ele escolheu um tema com entusiasmo e pressionou o botão de iniciar o jogo. Aos poucos, Wakaba respondeu a cada pergunta. Sua confiança aumentou à medida que ela avançava para a rodada final. Ambos olhavam fixamente para a tela, atenção evidente. Haruto, com entusiasmo e orgulho, confessou que aquela era a primeira vez que chegava à rodada final de um jogo de perguntas e respostas, e não se esqueceu de torcer para que o Wakaba continuasse vencendo. Wakaba, recordando os tempos de infância em que brincava, mas nunca terminava os jogos, sentiu uma mistura de determinação e ansiedade quando a pergunta final apareceu em inglês. Ela hesitou por um instante, incerta, com o coração acelerado enquanto se preparava. A pergunta que apareceu na tela foi: eles deveriam parar de fumar. O coração de Tim Wakaba disparou enquanto ela se esforçava com a difícil expressão em inglês. Sua ansiedade aumentava a cada segundo que passava. Conforme o tempo passava, ela respirou fundo, tentando manter a calma. Seus olhos percorreram as 3 opções na tela e a segunda chamou sua atenção. Parece estar de acordo com o conteúdo da pergunta, embora seja um tanto incomum em comparação com as outras opções. Ela tinha um pressentimento de que poderia ser verdade, mas a dúvida ainda a atormentava, e ela sentia uma onda de inquietação. Ela não pôde deixar de refletir sobre sua constante luta contra a hesitação, um hábito que sempre a impediu de progredir. Com pouco tempo restante, Wakaba se sentiu sobrecarregado e admitiu que a palavra livro tem muitos significados. Ela fechou os olhos e quase desistiu, dizendo que não conseguia. Haruto a consolou
explicando que um livro podia ser um contrato ou um registro, e salientando que os dicionários fornecem muitas palavras com significados que podem mudar completamente o contexto. Sorrindo para ela, ele a encorajou a considerar que a resposta poderia ser uma escolha diferente das outras. Haruto explicou que desistir não era uma boa opção e a encorajou a responder à pergunta. Suas palavras ressoaram profundamente em Wakaba. Ela começou a conectar os significados das palavras, refletindo sobre como havia superado desafios e dificuldades no passado. Ela cerrou os punhos, percebendo que a segunda opção era a resposta correta. E escolha-a com confiança. Mesmo depois de ver a resposta correta, ela ainda estava surpresa. Haruto a parabenizou, elogia por ter obtido uma pontuação alta e por ter vencido o jogo. Wakaba, ainda em choque, parou de repente e bateu palmas junto com Haruto, transbordando de entusiasmo e comemoração. Ela percebeu que realmente tinha conseguido. Embora soubesse que era apenas um jogo, a vitória lhe trouxe uma profunda sensação de satisfação e alegria. Depois de um tempo, ela se sentiu genuinamente empolgada e orgulhosa de si mesma, e sua felicidade era indescritível. Ela agradeceu com entusiasmo a Haruto por tê-la ajudado a responder corretamente à última pergunta. Haruto admitiu humildemente que seu inglês sempre fora bom desde a infância, embora fosse péssimo em outras matérias. Wakaba disse-lhe em tom de brincadeira para não ser tão modesto. Haruto perguntou ao Wakaba se ela queria jogar outra partida. Normalmente ela recusaria sem pensar muito, mas desta vez ela aceitou sem hesitar. Juntos, eles jogaram alguns jogos e Wakaba experimentou uma alegria especial que nunca havia sentido antes. Uma sensação rara e extraordinária de felicidade. Olhando para seus relógios, perceberam que era a hora do almoço. Haruto sugeriu irem a um restaurante que ele conhecia, famoso pela comida deliciosa, e perguntou se ela queria ir. Nesse momento, o almoço já havia saído completamente da mente de Wakaba. Portanto, ela não respondeu imediatamente. Haruto a tranquilizou, dizendo que se ela não estivesse com fome, eles poderiam pular o almoço. Wakaba começou a vasculhar sua bolsa e tirou uma marmita bento, entregando-a a Haruto. Ele ficou surpreso com a comida e perguntou, admirado, se era caseira. Wakaba assentiu, curiosa, perguntando por que ele estava tão interessado. Haruto olhou fixamente para a marmita. Isso fez Wakaba estremecer, sentindo-se um pouco envergonhada. Ela explicou que não havia mencionado o bento antes, porque pensou que Haruto já tivesse planos para o encontro, incluindo fazer uma reserva em um restaurante. Haruto ficou tomado pela emoção. Ele começou a gritar alto, assustando Wakaba e deixando-o sem ar. Haruto exclamou que finalmente havia sido recompensado com uma marmita feita em casa. Um tesouro magnífico, comparável às mais poderosas armaduras lendárias, estava surgindo diante de seus olhos. Ele fez o anúncio de forma dramática e emocionada, e em seguida caiu em prantos, o que levou Wakaba a tentar acalmá-lo rapidamente. Enquanto o observava chorar, Wakaba percebeu de repente que o estava observando atentamente. Apesar do ligeiro caos, ela descobriu que tudo parecia muito natural quando estava perto de Haruto, e olhar para ele não trazia qualquer sensação de tédio. Pelo contrário, apenas os aproximava ainda mais. Quando encontraram um lugar para sentar, Haruto perguntou se poderiam comer ali mesmo. Wakaba respondeu que poderiam desfrutar da refeição em paz, contanto que ninguém mais aparecesse. E também mencionou que encontrar aquele lugar não tinha sido fácil. Eles começaram a comer seus bentôs e Wakaba observou Haruto, que claramente estava apreciando sua refeição. O motivo da marmita foi ficando cada vez mais claro. Wakaba a trouxe porque Nanase a aconselhou a levar uma marmita feita em casa no primeiro encontro delas. Haruto elogiou com entusiasmo a deliciosa marmita, dizendo que poderia facilmente comer 3 tigelas de arroz só por causa do tamagoyaki. Ao ouvir isso, Wakaba se sentiu feliz e, por um momento, se perguntou se ele estava tão feliz porque ela havia feito aquilo por ele,
embora tenha descartado rapidamente o pensamento como bobagem. Enquanto comia, ela não conseguia parar de olhar para ele. Wakaba achou Haruto uma pessoa interessante. Suas emoções eram óbvias, tanto de alegria quanto de tristeza. Ele nunca fingia estar feliz. Se alguém o conhecesse, perceberia que ele era muito diferente dos boatos. Ela costumava pensar que Haruto só falava sobre jogos e mangás, mas a realidade era diferente. Haruto sempre se preocupou com ela, enquanto Wakaba, apesar de sua timidez social, surpreendentemente conseguia conversar com ele confortavelmente. Ela mal podia acreditar que um dia se recusara a falar com o tipo de pessoa que ele era. Durante a refeição, Haruto pediu desculpas por ter terminado seu bento dizendo que era irresistível. Wakaba o tranquilizou, dizendo que não havia problema. Haruto elogiou a comida de Wakaba e perguntou se ela costumava cozinhar em casa. Wakaba contou que costuma ajudar a mãe na cozinha, ao contrário de sua irmã gêmea. Ele é um cozinheiro péssimo, mas muito habilidoso com as mãos. Apesar de serem gêmeas, seus hábitos e habilidades eram completamente diferentes. Haruto ficou surpreso e perguntou se ela tinha uma irmã mais nova, insinuando que sua família era composta por 4 pessoas. Wakaba confirmou com alegria e orgulho o nome de sua irmã mais nova, que está sempre com um sorvete na mão. Ela disse que sua irmã mais nova é uma apresentadora talentosa, muito tranquila e completamente diferente. Ela admira as impressionantes habilidades atléticas da irmã e a considera uma boa irmã que sempre cuida da mais velha. Às vezes, Wakaba sentia ciúmes da irmã mais nova por causa das diferenças marcantes entre elas. Então, ela falou de sua mãe, uma pessoa bondosa e generosa que conseguia assustar as pessoas quando perdia o controle da raiva. E quanto ao pai, o único homem da casa com hobbies estranhos, mas com um altíssimo senso de responsabilidade. Haruto perguntou sobre o hobby incomum do pai dela, e Wakaba explicou que ele colecionava figuras Benda, um tipo de modelo feito de plástico. Haruto compartilhou com entusiasmo sua paixão com a Bandans, chamando o M91 de um robô de alta qualidade. Quando ele perguntou ao Wakaba se ela gostava do trabalho do pai, ela revelou que não só ela, mas também a mãe e a irmã admiravam muito o que a família fazia uns pelos outros. A família sempre foi a prioridade para ela, e ela sempre fica feliz em falar sobre seus familiares. A conversa mostrou Wakaba e Haruto ficando cada vez mais à vontade um com o outro, com Haruto respondendo de forma educada e calorosa, acenando com a cabeça e sorrindo, mas nunca ultrapassando os limites. Ela perguntou sobre a família de Haruto e ele contou que seu pai era professor do ensino médio. Desde cedo, seu pai se concentrou em garantir que Haruto recebesse uma educação adequada. Apesar disso, seu pai tinha uma personalidade bem-humorada e frequentemente contava piadas estranhas. No entanto, Haruto se preocupa sempre que seu pai bebe cerveja e fica muito emotivo, o que o deixa ansioso. Haruto apontou para Wakaba, indicando que sua mãe era completamente diferente de seu pai. Essencialmente, sua mãe era uma mulher excepcional que odiava perder. Houve uma grande promoção no supermercado recentemente, e ela foi a primeira a chegar. Apesar do frio, não importa o quão frio fique, ela sempre vai ao mercado às 4 da manhã. Haruto tentou impedi-la, mas ela não o ouviu. Até mesmo sua irmã mais velha, Mifuyu, costumava ir ao mercado com a mãe. Quando Wakaba perguntou sobre ela, Haruto contou que Mifuyu tem apenas 14 anos. Haruto explicou que sua irmã mais velha não se parecia com ele fisicamente, mas era incrivelmente bonita e inteligente. As pessoas costumavam dizer que ela possuía tanto beleza quanto sabedoria. Ele também revelou que suspeitava que Namikawa estivesse apaixonado por ela e que lhe enviava mensagens sempre que tinha tempo. Wakaba ficou muito surpresa ao ouvir isso. Haruto acrescentou que sua irmã mais velha podia ser muito cruel. Ela sabia que Namikawa a amava e o usava deliberadamente para sua própria diversão. Wakaba achou a família de Haruto bastante interessante. Cada momento da vida é belo e Haruto quer viver cada momento ao máximo. Wakaba sorriu alegremente, mas depois de um tempo,
Haruto ficou em silêncio, baixou a cabeça e disse ao Akaba que tinha algo a dizer. Quando o Akaba lhe perguntou o que ele queria dizer, Haruto começou a tremer, tentando reunir coragem. O suor escorria pelo seu rosto e ele cerrou os punhos. Sem pensar muito, ele perguntou-lhe apressadamente o que ela gostava nele. A pergunta chocou Akaba. Ela não respondeu e ficou tensa. Haruto se desculpou rapidamente, dizendo que não deveria ter perguntado e implorando para que ela não ficasse chateada. Para animá-la, ele explicou que estava apenas curioso. De repente, um menino correu até ele, apontou para Haruto e o comparou em voz alta a um porco. Pouco tempo depois, um adulto entrou correndo, visivelmente perturbado, e começou a se desculpar, explicando que o menino estava sendo disciplinado por seu comportamento. No entanto, Haruto interveio rapidamente, tranquilizando os adultos e garantindo que não havia nada com que se preocupar. E se abaixou para falar diretamente com o menino, curiosa sobre seus interesses. Haruto perguntou ao menino se ele gostava de porcos. O rosto do menino se iluminou de entusiasmo enquanto ele começava a falar sobre seu amor por porcos, não apenas por causa de seus sons alegres, mas também porque os pratos de carne de porco eram deliciosos. Haruto deu uma risadinha, acrescentando em tom de brincadeira que a carne de porco era realmente deliciosa. O garoto, sentindo-se agora conectado a ele, decidiu dar a Haruto um apelido travesso e pediu que ele lhe dissesse seu nome verdadeiro. Depois de saber seu nome, o garoto o repetiu com um sorriso radiante, claramente gostando da conversa. Os adultos, percebendo que o tempo havia passado, gentilmente afastaram o menino, lembrando-o do próximo plano, mas sem se esquecerem de acenar para Haruto com renovada admiração. Haruto ficou sorrindo enquanto os observava partir, e então olhou para o Akaba. Ela pareceu divertida, mas permaneceu em silêncio, sua expressão suavizando-se após a conversa. Tendo percebido isso, eles começaram a conversar. O homem notou a tensão silenciosa entre os dois. Ele pediu desculpas ao Akaba e, curioso, perguntou se eles estavam namorando. Ela respondeu gentilmente com um sim. O homem, com pressa, ligou para Taishi e o lembrou de que o filme estava prestes a começar. Taishi, que sempre seguia Haruto, ele anunciou que ia assistir a um filme sobre pinguins. Haruto, curioso, disse que já tinha ouvido falar muito sobre esse anime e ouvi dizer que o filme recebeu críticas bastante positivas. Com entusiasmo, Taishi revelou que tinha ouvido dizer que o filme apresentava muitos deuses, o que fez Haruto parar e pensar. Então ele perguntou novamente: "Você quer dizer 8 milhões de deuses?" Taishi, com os olhos arregalados, assentiu em concordância com Haruto. Depois riu e explicou que, em resumo, era uma forma metafórica de se referir a tudo na natureza, do fogo e da chuva até mesmo banheiros. Haruto, sem demonstrar qualquer constrangimento, a explicação detalhada fascinou Taishi, deixando-o sem palavras diante das interessantes informações culturais. Nesse instante, o pai de Taishi o chamou, afastando-o gentilmente. Taishi seguiu rapidamente seu pai, e Haruto os observou partir. Fiquei pensando se deveria continuar com o almoço. Após terminarem a refeição, começaram a voltar a pé. O Akaba estava perdido em pensamentos, e Haruto, percebendo o silêncio dela, se pronunciou, comentando que a criança era realmente muito fofa. O Akaba concordou, acrescentando que Haruto parecia saber muito sobre assuntos diversos, especialmente sobre os 8 milhões de deuses, já que falava sobre isso sem hesitar. Haruto explicou que tem paixão por colecionar informações aleatórias, geralmente lendo-as de diversas fontes de notícias. Ele também mencionou o filme que a criança queria ver, dizendo que era um pouco triste porque refletia como, quando alguém é esquecido por todos, torna-se como deuses desbotados e insignificantes, desaparecendo gradualmente na obscuridade. O Akaba ponderou, permanecendo em silêncio por um momento, sentindo que ninguém notaria se ele desaparecesse. E uma onda de tristeza o invadiu.
Haruto parou de repente e disse que existem coisas no mundo que não podem ser vistas a olho nu. Essas coisas muitas vezes não são aparentes externamente, mas ele acredita que estão sempre conosco, nos protegendo. O Akaba perguntou se ele estava falando de deuses ou fadas. Haruto mudou de assunto rapidamente. Refere-se a uma lenda ocidental sobre as almas dos mortos que se transformam em fadas. Invisível e ignorado pela maioria das pessoas, com exceção de alguns indivíduos especiais. Haruto explicou que essas fadas são completamente diferentes dos fantasmas japoneses. Com um sorriso maroto, ele perguntou ao Akaba se ela acreditava que ele estava falando com eles. Haruto provocou o Akaba, dizendo que as fadas a haviam descrito como uma garota inocente. Antes de se conhecerem, ela ficou surpresa e confusa, mas relaxou quando ele riu e admitiu que estava apenas brincando. O Akaba o repreendeu pela mentira, mas seu humor foi melhorando aos poucos. Haruto explicou que havia notado que ela parecia triste mais cedo e queria animá-la. Ele assume a responsabilidade por qualquer situação constrangedora no cinema. E quando ele viu que o humor dela havia melhorado, garantiu-lhe que não havia mais motivo para preocupação. O Akaba colocou a mão sobre o coração, sentindo uma inesperada sensação de paz, e percebendo que realmente havia gostado daquele encontro. Parecia um momento significativo, confirmando sua decisão de vir até ali. De repente, seu telefone vibrou com uma mensagem de Nanase lembrando-a da tarefa e pedindo uma foto. A lembrança mudou o humor dela, mas ela pediu ajuda a Haruto. Ele concordou prontamente, embora com um toque de nervosismo. Ela posou com confiança, disfarçando suas emoções com um sorriso forçado. Após a sessão de fotos, ela o agradeceu, embora sua tristeza ainda fosse inegável. Quando o Akaba pareceu triste novamente, Haruto percebeu isso e perguntou gentilmente se ela estava bem. O Akaba respondeu que sim, embora sua expressão demonstrasse o contrário. Com um gesto delicado, Haruto apontou para um banco, sugerindo que ela descansasse um pouco e garantindo-lhe que não precisava se sentir incomodada. Como ele está sempre por aqui, pediu permissão ao gerente e informar o Akaba que eles podem se sentar ali. Ele também lhe ofereceu uma xícara de chá. Quando o Akaba abriu a garrafa de chá, sua mente voltou à pergunta anterior de Haruto sobre o que ela gostava. Naquele momento, ela percebeu silenciosamente que não se sentia mais desconfortável com a presença de Haruto. O Akaba começou a relembrar os acontecimentos no cinema e, com um sentimento genuíno, admitiu que Haruto era uma pessoa gentil.